Amados e queridos, a paz do Senhor Jesus. Nesse momento estamos dando início a um pequeno estudo sobre o tema "Você sabe por que Cristo morreu?" É uma pergunta. Em vídeos pequenos, nós vamos compreender e entender melhor sobre o sacrifício, a cruz do Filho de Deus sobre esta terra. E vamos voltar para Gênesis. Para nós melhormos compreender, temos que voltar para Gênesis a partir do capítulo 1. E vamos também, dentro desse estudo, para melhor compreensão, estudar sobre o ocasionador da queda do homem, que foi Satanás. Quem era ele antes e quem é ele hoje, nós vamos compreender também dentro da Sagrada Escritura. Quero fazer uma breve oração para todos vocês. Senhor Deus e Eterno Pai, nesse momento me coloco diante do Senhor, Pai, para fazer menção da Sagrada Palavra, o Evangelho da cruz. Perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, Senhor. Visita cada pessoa que está assistindo esse vídeo neste momento. Que o Senhor venha visitar espírito, alma e corpo, abrindo o entendimento, rompendo, Senhor, todo impedimento ao nosso derredor, Senhor, porque sabemos que estamos num conflito contínuo. Repreenda a fúria do adversário. Lança por terra todo embaraço neste momento e nos dá entendimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1 está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3: E disse Deus: haja luz, e houve luz. Verso 4: E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Verso 5: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Quero chamar a atenção de todos vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento. No versículo 10, a parte B, ou seja, a parte final do verso, está escrito assim: E viu Deus que era bom. O versículo 12, a parte B, está escrito assim: E viu Deus que era bom. O versículo 18, a parte B, está escrito assim: E viu Deus que era bom. O versículo 21, a parte B, está escrito assim: E viu Deus que era bom. O versículo 25, a parte B: E viu Deus que era bom. E por último, o versículo 31, todo o versículo: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Observe que a expressão "e viu Deus que era bom", ela está introduzida nesses 6 versículos, sempre na parte final, mostrando e nos ensinando, primeiro, a organização de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias e ao 7º descansou. Nos ensina esse primeiro princípio, que Deus é um Deus de organização. Segundo princípio, nós compreendemos aqui que Deus criou o mundo em 6 dias. Em 6 dias. E tudo que Ele fez era bom. E terminando o 6º dia, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Já não era só bom, mas era muito bom. Imagine você como que era a criação no princípio. Deus começa a criar toda a existência. Primeiro os céus, depois Deus desce e começa a criar o mundo físico, que é o mundo que nós habitamos, eu e você. E Deus começa a criar, a formar, até o 6º dia. E o capítulo 2, o versículo 1 e 2 está escrito: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Os céus, as regiões celestiais, e a terra, o planeta, foram criados, e os seus exércitos. Os exércitos, o Senhor está se referindo aqui aos animais que habitam nos ares, os animais que habitam nas águas e sobre a terra. Quando a expressão você lê na Bíblia, o Senhor dos Exércitos,
o Senhor está falando disso, a palavra do Senhor está falando que Deus, o Criador de toda a natureza, Ele tem como a própria natureza o seu exército. Por exemplo, os gafanhotos no deserto. Por exemplo, as codornizes no deserto. E o homem também faz parte do exército de Deus. Por isso a expressão, sempre você vai encontrar na Bíblia, Senhor dos exércitos. Ele usa a natureza, as águas. Lembra que Jesus falou e deu a ordem ao vento e ao mar para aquietar? Porque Ele é Senhor dos exércitos. Pois bem, mas para nós compreender por que Cristo morreu, é o tema desse ensinamento, nós temos que estudar um pouco sobre o ocasionador da queda do homem, que é Satanás, que certamente você sabe. Se você não sabe, vai a partir de agora ficar sabendo. Existem duas linhas de estudos, segundo os teólogos, os estudiosos, homens que dedicaram e dedicam suas vidas ao estudo bíblico. Segundo duas linhas, a primeira linha mais conhecida da igreja pentecostal, como conhecemos, é a linha de que Lúcifer era um anjo criado por Deus, foi um anjo criado por Deus, certamente, mas foi criado com o propósito de levar o melhor louvor a Deus, adorar a Deus, juntamente com todos os seus anjos que estavam debaixo da sua autoridade, toda aquela hierarquia. E assim nós conhecemos a história e a queda de Satanás, que ele era um querubim, por nome Lúcifer, e que o seu ofício era adorar a Deus, juntamente com todos os anjos, levando todos a adorar o único Senhor e Criador. Essa é a linha principal conhecida da igreja. Mas segundo outros teólogos, nós vamos continuar falando sobre isso. Se você quer assistir, assista o segundo vídeo. Que Deus abençoe. Fica na paz de Cristo.